A fome e a sede que Jesus está falando aqui, irmãos, é aquele que deseja do mais profundo, íntimo do seu ser, adorar, louvar e fazer o que faz de todo o coração. Irmãos, Mateus 5, o verso 6 e o verso 7 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Irmãos, um jovem chegou para um sábio, bem jovem, procurou para algum sábio e fez uma pergunta a ele: o que é sentir fome e sede de justiça? O jovem fez essa pergunta a um sábio. E o sábio pegou esse jovem, levou ele para um rio. Chegando lá, ele pegou o sábio, colocou a cabeça do jovem debaixo da água. E ele ficou sem respirar. Quando ele começou a se debater, o sábio tirou ele de lá, levantou ele a cabeça dele. Ele disse: sabe o que é ter fome e sede de justiça? É da mesma forma como você estava procurando o ar. Isso é sentir sede e fome. Da mesma forma que você estava procurando o ar, é sentir sede e fome de justiça. Meus irmãos, Jesus, como um comunicador extraordinário, fora do comum, fora de todos os padrões humanos, ele sabia como se comunicar com o seu povo. E Israel é uma terra árida, deserta, pobre. E Jesus usou aqui essas duas palavras, fome e sede, para um povo que sabia de fato o que era sede e de fato o que era fome. Porque muitas das vezes, irmãos, eles andando ali no deserto, o odre rompia. Imagina aí você andar 40 quilômetros no deserto ao meio-dia sem beber água. Então ele está ali se comunicando com aquele povo, com os seus discípulos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Na Bíblia existe 3 tipos de justiça, irmãos. Na Bíblia existe 3 tipos de justiça. Primeiro tipo de justiça é a justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro tipo de justiça, a justificação pela fé. Segundo, irmãos, tipo de justiça que existe é a justiça social, que nós podemos ver nos profetas. A começar, meus irmãos, com Elias a sair ali em João Batista, eles denunciando os governantes que oprimiam o povo, os órfãos, as viúvas, os escravos, eles viviam oprimidos. Esse é o segundo tipo de justiça da Bíblia. E a Bíblia tem um terceiro tipo de justiça, irmãos. E que justiça é essa? É a justiça, irmãos, que vem do mais profundo interior do ser humano, quando ele é salvo, quando ele vê que é o pobre ou humilde de espírito, quando ele chora pelos seus pecados, quando ele se torna manso, aí ele sente fome e sede de justiça. E o que é isso, Salomão? Fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: se a vossa justiça não exceder, ou seja, ser maior do que a dos escribas e fariseus, vocês estão perdidos. Que tipo de fome e sede de justiça é essa? Se os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, se os fariseus davam o dízimo de tudo quanto tinha, nós podemos ver na parábola do publicano e do fariseu, Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, ou Mateus 23 inteiro. Eles oravam horas e horas, devorando as casas das viúvas, com um objeto chamado ampolha, que era medido pela terra. Quanto mais eles oravam, eles cobravam. Essa prática não é nova, não. É antiga. Já existia no tempo de Jesus. Cobrar por oração. Então, que fome e que sede de justiça é essa que Jesus está dizendo? Se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês não herdarão o reino de Deus. Sabe que tipo de justiça é essa, irmãos? Não é aquela justiça que a pessoa vai para a igreja. Não é aquela justiça que a pessoa
coloca uma roupa. Não é aquela justiça que a pessoa ora ou lê o versículo do dia, o pão diário. Não é essa justiça. A fome e a sede que Jesus está falando aqui, irmãos, é aquele que deseja do mais profundo, íntimo do seu ser, adorar, louvar e fazer o que faz de todo o coração. Porque vir à igreja não é difícil. Se ajoelhar e orar não é difícil. Ler a Bíblia, para quem tem aptidão de leitura, não é tão difícil. Falar as coisas, entregar um panfleto, vestir uma roupa, isso não é difícil. Mas o que Jesus está dizendo é que bem-aventurados são aqueles que desejam com todo o seu ser orar, ler a palavra, contribuir, dar causa, dar vida pela missão. Ele tem essa fome, ele tem esse desejo interior de fazer as coisas. Ele não faz por fazer, mas ele faz porque ele deseja, ele tem fome, ele tem uma coisa insaciável. Ele olha para dentro de si e diz: meu Deus, eu queria ser mais santo, eu queria ser mais justo. Ele olha para dentro de si e diz: meu Deus, eu queria ser mais puro, eu queria ser mais sincero, eu queria ser mais verdadeiro, eu queria ser diferente, Senhor. Isso é a verdadeira fome e sede de justiça que Jesus está falando aqui. É desejar do mais profundo, ser uma pessoa de dentro para fora e não de fora para dentro, porque o que a religião faz é de fora para dentro, colocando. O que o Espírito Santo faz é tirar o coração e botar outro, é pegar a mente e transformá-la completamente, as emoções e tudo. É isso o que Deus faz, mas a religião vem por fora e encapa, mas o Deus faz por meio do Espírito isso, gerando nova vida. Aí a pessoa sente fome e ali sede de justiça. Ela olha para dentro de si e diz: meu Deus, como eu queria ser diferente. Nós temos diversos textos, irmãos, que podem aqui mostrar claramente essa realidade avassaladora. Como o tempo voa, irmãos, eu quero dizer, leia a Bíblia e abra em Romanos 7, a partir do 7 e do 14 em diante. O clamor de uma pessoa que deseja ser diferente, anseia, que de todo jeito queria ser mais diferente, entregue. Olha o que diz Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha aí um grito, irmãos, de torar a goela. Eu queria ser diferente, eu queria mudar, eu queria ser outra pessoa do fundo do coração. Essa é uma pessoa que ela não é hipócrita, ela olha para ela mesma e ela vê ela mesma, ela diz: eu sei quem eu sou, e eu sei que Deus sabe quem eu sou. Eu queria ser diferente, meu Deus, mas o pecado que habita em mim faz com que eu termine fazendo o que eu não quero. Aí ele continua: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. O que será dos meus membros? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está aqui numa guerra interna, o querer fazer o bem, mas ali tem um pecado. E isso é ter fome e sede, irmãos, de justiça, querer
fazer o bem, desejar do mais profundo íntimo e às vezes não conseguir, mas tem um desejo. Ele quer, ela quer fazer a obra, se santificar, ser verdadeiro, mas às vezes não consegue e se entristece verdadeiramente por causa disso. Como é que está hoje? Bem-aventurados os que são bastardos, cheios de coisa, estourando, um bucho cheio, né? Muita algo aí para beber, conta gorda. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados os cachê de 90 mil. Bem-aventurados os cachê de 150, 200 mil. Bem-aventurados os globos que giram, profanando o evangelho de Cristo. E esse é, meus irmãos, o abominável que tem acontecido na nossa nação. Mas se nós olhamos para dentro de nós e dizemos: Deus, eu queria ser diferente, eu queria mudar, me ajude, me dê força, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você.